Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele achava ainda que, à medida em que estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está dormindo." Depois daquele momento, Jesus disse: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, primeiro é importante. Ontem nós observávamos a imagem de um endemoniado, certamente uma pessoa com problemas psicológicos. Hoje aparece essa mulher com hemorragia, aparece essa menina no estado de morte. Também no Evangelho de Marcos aparece o homem da mão seca, aparece a sogra de Pedro doente. Nós estamos acompanhando no Brasil, por exemplo, o que significa quando o poder político não faz a sua parte, que é cuidar da população, que é cuidar do ser humano. E para isso existem as estruturas, órgãos e pessoas competentes. Quantas pessoas aparecem no Evangelho, ou nos Evangelhos, na Bíblia Sagrada, com estado de doença, estado de morte? Significa ausência de políticas públicas. O que é a fé? A fé não é Jesus que vem tirar
de quem tem a responsabilidade, a obrigação ética e social, fazer o que lhe compete fazer. A fé é uma maneira de iluminar a realidade. Por isso, cuidado para que a leitura bíblica não nos aliene, já tem alienado demais, já tem pessoas que fazem muito uso da palavra. E quantos que usando a palavra foge da realidade. E ao contrário, a palavra é para iluminar a realidade, para que interferindo na realidade, como Jesus interferiu, a gente possa fazer a diferença. Há aqueles que não querem nem incomodar Jesus, como quando Jesus sentiu que uma força tinha saído dele, a força da fé, a força da coragem, a força que vence o medo, assim como daquela mulher. Também Jairo, embora um pagão, acreditou e foi ao encontro de Jesus. Também houve quem disse: Jairo, não tem jeito. Jesus guardou aquilo no coração e mesmo assim venceu os adversários, que poderiam ser os seus discípulos, que poderiam ser os chefes das sinagogas. Mas Jesus está ali para devolver vida às pessoas. Que nós queremos vida, a gente quer. Mas querer que o outro viva, muitas vezes, a gente faz o papel de cego, de surdo, de indiferente. Dessa forma, também não merecemos o céu. Que a nossa fé seja uma fé que contribua para que todos tenham vida e vida em abundância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.